Salve galera, aqui quem fala é o Kelvison e seja muito bem-vindo ao canal Ativamente. E galera, vocês sabem quem foi Aníbal, o homem que quase destruiu o Império Romano? Pois é, eu sei que você ficou curioso, né? No vídeo de hoje nós veremos alguns dos maiores comandantes militares da antiguidade. Ativa sua mente e vem comigo que o vídeo já tá começando. Bom galera, vale lembrar que essa lista está organizada em uma ordem cronológica, então nós vamos começar primeiro pelos mais antigos. Rei Davi. Davi foi um guerreiro, profeta e rei do povo de Israel, que viveu entre os anos de 1040 a 971 a.C. Ainda adolescente, após derrotar o poderoso soldado Golias do exército filisteu em uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, Davi se tornou chefe dos exércitos do rei Saul. Conforme crescia em fama em meio aos exércitos, Davi despertou a inveja do rei Saul, que por muitas vezes tentou matá-lo. Dessa forma, Davi teve que se exilar. Após a morte de Saul, Davi retornou a Judá, a sua tribo de origem, e lá ele foi proclamado rei. Ao mesmo tempo que ele era proclamado rei em Judá, as tribos remanescentes elegeram o outro filho de Saul, Isbaal, como seu rei. Com isso, Davi teve que entrar na sua primeira guerra, que foi a guerra pelo trono de Israel. Contudo, essa guerra durou apenas cerca de 2 anos, e Isbaal foi morto e decapitado por 2 dos seus próprios capitães, que esperavam ser recompensados por Davi. Ele, ao invés disso, decidiu os punir como traidores por ter matado Isbaal. Agora, como rei de Israel, Davi marchou contra a cidade de Jebu, que há séculos pertencia aos jebuseus. O povo jebuseu, quando ficou sabendo que Davi marchava contra eles, ao confiar muito na sua fortaleza que eles julgavam como impenetrável, proferiram ofensas a Davi dizendo que os cegos e aleijados eram capazes de repelir os seus ataques. Pois é, gente, eles não contavam que Davi descobriria o ponto fraco da fortaleza deles, que era o seu canal subterrâneo. Então Davi e os seus homens arriscaram a vida, entraram pelo rio que passava debaixo da cidade de Jebus e aí conseguiram abrir os portões para que os soldados pudessem entrar e aí conquistaram toda a fortaleza, rebatizando ela de Jerusalém e transformando-a na capital do seu reino. Ao longo de 40 anos de reinado, Davi também conquistou as últimas cidades cananeias e submeteu parte da Síria e os reinos vizinhos de Hebron, Amon e Amate. A esfera de influência dele se estendia da região do Egito até o Eufrates, e com isso ele conseguiu lançar as bases para a formação do Estado hebraico. Outra coisa muito interessante é que ele costumava estar no fronte das batalhas e tinha números absurdos de abates. Inclusive o seu povo cantava canções sobre a quantidade de inimigos aos quais Davi tinha tirado a vida. Fala sério galera, o cara era um guerreiro e tanto. Ciro o Grande. Ciro o Grande, também conhecido como Ciro II, foi um dos mais importantes reis da Pérsia na antiguidade. O reinado dele ocorreu entre 559 a.C. e 530 a.C. Ele foi o fundador do primeiro Império Persa, que teve como base amplos territórios na Ásia Ocidental. Ciro entrou para a história como um imperador relativamente tolerante, pois ele respeitava a cultura daqueles povos a quem ele dominava. Ao dominar uma região, ele sempre a deixava sob o comando de líderes locais e só exigia que eles pagassem impostos. Assim ele evitava revoltas e mantinha o império de uma forma mais estável. Inclusive isso é atribuído como uma das principais causas do sucesso do Império Persa. Durante o seu império, Ciro conquistou diversos territórios no Antigo Oriente Médio e grande parte do sudoeste da Ásia, Ásia Central e a região de Cáucaso. Uma conquista muito emblemática foi a cidade de Babilônia. Considerada até hoje como uma das primeiras grandes metrópoles do mundo, a cidade de Babilônia era sede de um poderoso império chamado de Segundo Império Babilônico. Tratava-se de uma cidade exuberante que era atravessada pelo rio Eufrates. A cidade era riquíssima e muito bem fortificada, e nem mesmo toda a força bruta do vasto império que Ciro comandava era o suficiente para adentrar aquela cidade. Usando uma estratégia brilhante, Ciro enviou parte dos seus exércitos a guardarem as margens do rio Eufrates, enquanto outros de seus homens criavam um canal para desviar as águas do rio para um lago próximo, de forma que o nível da água do rio baixou o suficiente para que fosse possível entrar caminhando pelo leito do rio e por baixo das muralhas da cidade. A manobra foi realizada durante a noite em uma data de comemorações na cidade, de forma que, em apenas uma noite, os persas tomaram toda a Babilônia e colocaram fim à hegemonia do Segundo Império Babilônico. A extensão do domínio e cultura persa se espalhou por grande parte do que até então era o mundo desenvolvido, de forma que Ciro o Grande se denominava como Rei do Mundo.
A derrocada de Ciro veio por volta do ano 1530 a.C., em uma batalha contra os Massaguetas, que era uma tribo de nômades que vivia na Ásia Central. As suas tropas foram derrotadas e Ciro foi morto, deixando para trás um grande legado. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ou Alexandre III, como também era conhecido, foi o rei da Macedônia. Ele nasceu na Grécia no ano de 356 a.C. e era filho de Filipe II, rei da Macedônia e de Olímpia. Alexandre foi aluno dos melhores mestres da época. Com 13 anos de idade, ele estudou com nada mais nada menos que Aristóteles. Ele aprendeu sobre retórica, política, ciências físicas e naturais, medicina, filosofia e geografia. Toda essa base de conhecimento serviu para erguer um império que se estendeu desde o norte da Grécia até o Egito e o extremo oriente, tornando-se um dos mais poderosos impérios da antiguidade. Aos 20 anos, Alexandre assumiu o trono devido ao assassinato de seu pai. Seu principal objetivo? A expansão da Grécia e conquistar o Império Persa, sim, aquele que nós acabamos de citar. Em 334 a.C., Alexandre cruzou o Helesponto, que era uma faixa de mar entre a Grécia Europeia e a Grécia Asiática. Ali ele seguiu em direção à Ásia Menor, onde enfrentou os persas pela primeira vez e alcançou algumas vitórias muito importantes e que serviram para aumentar a sua sede de conquista. Quando chegou à Ásia Menor com seu poderoso exército, Alexandre foi contatado por Dário III, o rei da Pérsia, que lhe fez uma proposta para dividir o império de forma pacífica, e dessa forma ele ia poder ficar com a metade oeste do império. Alexandre prontamente recusou a proposta e continuou a sua incursão pelo litoral mediterrâneo. As cidades que ele conquistava passavam a adotar a cultura grega, e Alexandre chegou a fundar cidades como Alexandria, no Egito, que veio a se tornar um grande centro administrativo do Império Macedônico. Por fim, em 331 a.C., Alexandre avançou sobre o território onde hoje é o Irã para derrotar o rei Dário na lendária Batalha de Gaugamela. Os exércitos macedônicos tinham uma grande desvantagem numérica e o terreno plano favorecia os persas, mas nem isso foi capaz de frear a ambição de Alexandre, que no campo de batalha levou parte das suas forças em um avanço diagonal, de forma que forçou a abertura de brechas nas linhas persas. Alexandre então se projetou para o meio do exército inimigo em perseguição ao rei persa e o derrotou. Com isso, Alexandre derrubou a hegemonia persa e dominou a Babilônia. Após isso, ainda conquistou uma parte da Índia até chegar ao rio Biás, onde as suas tropas se negaram a continuar. Então, Alexandre decidiu voltar à Babilônia, onde contraiu uma febre que em 10 dias tirou a sua vida. Pois é, ele morreu bem jovem aos 32 anos, e até hoje os historiadores se perguntam qual teria sido a história do mundo se Alexandre tivesse continuado seu avanço após o rio Biás. Pois é, galera, Alexandre realmente foi um grande conquistador, mas será que eu posso pedir agora a sua ajuda para que eu consiga também conquistar o meu espaço aqui no YouTube? Para isso é muito simples, basta você deixar o seu like, se inscrever no canal e quem sabe até compartilhar esse vídeo com mais algum amigo. Dessa forma você ajuda no crescimento do canal ativamente e faz com que eu possa anexar novos inscritos. Mas agora vamos continuar. Aníbal Barca. Aníbal Barca nasceu em 247 a.C. lá em Cartago, no norte da África. Ele era filho de um habilidoso general cartaginês, que era Amílcar Barca. O seu pai, que tinha sido derrotado por Roma na Primeira Guerra Púnica, o ensinou desde muito cedo a nutrir ódio por Roma. Durante a sua infância, Aníbal estudou escrita e filosofia com professores gregos e estudou sobre as grandes conquistas de Alexandre o Grande, além também de aprender as táticas militares com um professor espartano. Em 228 a.C., Amílcar, seu pai, foi morto em uma batalha contra os rebeldes ibéricos, e aí após alguns anos, Aníbal ascendeu ao cargo de grande comandante do exército cartaginês. Em seu início como general, Aníbal derrotou diversas tribos ibéricas e anexou muitos territórios para Cartago. A fama de Aníbal se espalhou rapidamente, inclusive em Roma, que para se prevenir, firmaram uma aliança diplomática com a cidade de Sagunto, na Península Ibérica, onde hoje fica Valência, na Espanha. Isso foi visto como um insulto pelos cartagineses que, enfurecidos, marcharam contra Sagunto sob o comando de Aníbal e tomaram a cidade após um cerco de 8 meses, iniciando assim uma guerra contra Roma. E essa foi a Segunda Guerra Púnica. O exército de Aníbal era muito numeroso e ele não conseguiria conduzir esse exército pelo mar para atacar Roma. Foi aí que Aníbal realizou um dos feitos mais emblemáticos da história militar e atravessou os Alpes com um exército de mais de 90 mil homens, 15 mil cavalos e, pasmem, 37 elefantes, gente. Pois é, galera, o cara botou os elefantes para atravessar os Alpes em pleno inverno.
Até hoje, cientistas não conseguem explicar ao certo qual rota ele usou e como ele fez para atravessar todos os obstáculos que tinham no caminho, uma vez que no inverno haviam deslizamentos e também algumas rochas que ele precisou quebrar para atravessar. No entanto, gente, essa travessia pelos Alpes não foi exatamente um sucesso total, pois entre os homens e montarias, o exército de Aníbal sofreu cerca de 33 mil baixas em 16 dias nos Alpes. Muitas dessas baixas foram por tribos gaulesas que se uniram para tentar emboscar os exércitos de Aníbal e terminaram por ser repelidas em um conflito bem sangrento. Para chegar em Roma, Aníbal teve ainda que enfrentar duas grandes batalhas. Em Ticino, em uma batalha entre as cavalarias dos dois exércitos, as estratégias de Aníbal prevaleceram e deram a ele uma grande vitória contra os romanos. Por fim, em dezembro de 218 a.C., houve a grande Batalha de Trébia. Aníbal possuía cerca de 50 mil homens e estava prestes a enfrentar uma legião romana formada por 90 mil soldados. Enviando uma rápida cavalaria à frente, Aníbal fez um ataque ao acampamento romano pouco antes do amanhecer. Assim que os soldados romanos tentaram repelir esse ataque, a cavalaria bateu em retirada, atraindo os romanos para uma emboscada e os colocando em um local que era apertado demais para que eles conseguissem exercer as tradicionais formações de batalha. Alguns dos romanos ainda tentaram atravessar um rio no local para chegar ao acampamento de Aníbal, mas isso debilitou a mobilidade deles e tornou eles em alvos fáceis para os arqueiros. Ao todo, em 6 horas de combate, as forças de Aníbal ceifaram a vida de mais de 70 mil soldados romanos, no que pode ser considerada a mais emblemática derrota romana. Após essa grande vitória, Aníbal tomou a decisão que, até hoje, é uma das mais contestadas. Por ter o seu exército muito enfraquecido, ele optou por não fazer um cerco a Roma e tentou reestabelecer o seu exército ao longo dos anos seguintes ao sul da Itália. E foi aí que Roma se aproveitou de uma Cartago desprotegida e enviou tropas à cidade, fazendo com que Aníbal tivesse que regressar para defender o seu próprio território e perdesse a Segunda Guerra Púnica, mesmo sem nunca ter perdido nenhuma batalha. Dali em diante, o declínio de Aníbal foi visível. Ele perdeu batalhas travadas contra o general Cipião Africano, que na verdade era filho do general que ele derrotou lá em Ticino. E com os romanos no seu encalço, ele fugiu para o leste e mudou constantemente de endereço para evitar ser pego pelos seus perseguidores, até que aos 64 anos optou por tirar a própria vida. E esses foram alguns dos maiores comandantes da antiguidade. Se você quer que eu continue a elencar essa lista ou mais vídeos como esse, aproveita e deixe o seu like. Se esse vídeo atingir 100 likes, eu vou fazer a parte 2 dele. O seu like ajuda a mostrar para o YouTube que o meu conteúdo é relevante. Além do mais, vídeos como esse dão muito trabalho. São horas e horas de pesquisa fora a edição.